O seguinte, a gente vai iniciar então, a Beatriz está tentando retomar, ela vai fazer a mediação no lugar da nossa diretora Ana Paula Pellegrini, que também hoje teve uma emergência de última hora e não vai conseguir se juntar a gente, mas a Beatriz, assim que conseguir voltar, vai fazer a mediação. Então, vamos dar só início à apresentação. Ana Paula Pellegrini, jornalista, especializada em mídias sociais aí há 10 anos, já mais de 10 anos trabalhando com isso. Ela vai se apresentar e falar todas as credenciais. O tema hoje é justamente mídias sociais, né? E a gente vamos começar com essa apresentação. A gente tem algumas questões ao longo do tempo aí, mas a Beatriz, quando voltar, vai poder já colocar esses temas. E vocês também que estão na audiência, fiquem à vontade para no chat a qualquer momento interagir, mandar uma pergunta, uma dúvida, e a gente insere também na hora. É isso. Marina, podemos começar? Podemos sim. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, meu nome é Marina, eu trabalho com redes sociais desde que eu comecei a trabalhar, praticamente. Eu entrei na graduação quando já as marcas estavam começando a fazer de fato essa mudança, né, do offline para o digital. Essa percepção de que as marcas precisavam estar nas redes sociais foi bem nessa fase, então eu não tive muito para onde correr, eu fiz jornalismo, então a comunicação inteira estava respirando essa mudança, né, essa grande mudança de paradigmas. Eu cresci com a internet, então para mim já foi uma coisa um pouco mais natural, e construí toda a minha carreira, então, totalmente focada em redes sociais. Eu estou no Scoop desde 2014. Estou lá há tanto tempo que conheci meu marido e tive um filho enquanto estava lá. Então, quando eu falo que o Scoop é uma família, é basicamente uma família mesmo. E eu queria compartilhar com vocês alguns dos aprendizados que eu tive desde então, porque lá a gente atua muito com marcas que estão fazendo essa mudança, marcas que já estão muito amadurecidas e já entendem como fazer essa mudança. E agora, com a questão da pandemia, tudo virou de cabeça para baixo, né? O segmento de vocês, imagino que seja, se não o mais, um dos mais afetados. Então a gente precisa ser criativo, ver possibilidades, ver novos cenários para conseguir sair aí pela tangente. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e a gente vai conversando. Vocês estão vendo minha tela? Tá aparecendo bem para vocês? Tá? Então tá bom. Então esse é o tema da palestra, né? Que a gente precisa falar claro aqui, né? Às vezes alguma coisa errada acontece, às vezes dá errado, a gente tem todo o planejamento, a gente pensa tudo como vai ser, a gente tem tudo estruturado, né? A gente pensou aí no começo do ano, puta, 2020 vai ser o meu ano, eu vou vender muito, vai dar tudo muito certo, porque eu tô com tudo planejado, e ninguém esperava por uma pandemia. Então, todo mundo foi pego de surpresa, a gente teve que mudar os planos, mudar as estratégias, e aí a pergunta fica: como é que a gente consegue sobreviver à quarentena? Existe alguma forma da gente permanecer vivo nessas redes sociais nesse período? Então, aqui quem sou eu? Sou a mãe do Martim, estou no marketing há 10 anos, jornalista, e estou no Scoop desde 2014. Aqui estão minhas redes sociais, se vocês quiserem me adicionar, a gente pode conversar nesses outros canais também. Então, desde que começou essa pandemia, eu venho falando em todos os eventos que eu venho participando, ou nas lives que a gente faz dentro do Scoop, que se você não tinha uma presença digital antes, até você tinha uma saída ou outra, né? Você podia ter uma loja física e ter seus contatos, mas agora não é muito mais escolha. Esses dados que eu vou mostrar aqui são dados recentes, de março para cá, sobre o uso de redes sociais e aplicativos. Então, desde março, os consumidores, o público, e isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil, está gastando mais tempo em aplicativos em redes sociais. Praticamente 20% mais tempo do que se passavam antes. Então, isso é um tempo muito significativo.
tá? Eu não sei se vocês têm ideia do quanto o brasileiro passa, mas é um dos públicos que mais, é um dos países que mais passa tempo. A gente passa 3 horas e 54 minutos online todos os dias. Então, se a gente pensa em 20% desse acréscimo, a gente está passando mais de 4 horas online nas redes sociais. Isso é muita coisa, isso é muito significativo, né? Esse é um dado do LinkedIn, então isso mostra que está todo mundo pensando em como aprender como se adaptar, né? Como é que você pode fazer, aprendendo uma nova característica, uma nova capacidade para negócios. Então, o LinkedIn Learning teve 3 vezes mais acesso, isso nas Américas, né? Então, América do Sul, América do Norte. O WhatsApp é uma rede social que teve um aumento muito significativo, tá? Esse número de 76% é o número da Espanha no período máximo de lockdown. Então, aumentou 76% no uso do WhatsApp. Esse número foi visto também na Itália e aqui no Brasil também vem aumentando. Então, quanto mais as pessoas ficam trancadas em casa, mais elas se voltam para o uso do WhatsApp. Então, o WhatsApp é uma ferramenta, já era uma ferramenta crescente de comunicação e negócios, agora então ela é imprescindível porque está realmente todo mundo no WhatsApp. Então, se você não está nas redes sociais agora, eu lamento te informar, mas você não está em lugar nenhum, né? Então, se a gente não tem mais os nossos pontos de contato offline, se a gente não tem mais os nossos pontos de venda, se a gente não consegue estar mais presente num evento físico, trocando cartão, conversando, tomando um café, levando alguém para almoçar, o único lugar que você pode conversar com o seu público agora é nas redes sociais. Então, assim, não estar nas redes sociais agora é um atestado de falência mesmo, porque você não tem para onde seguir o seu negócio se você não for, se você não migrar ele para o digital e você não migrar ele para as redes sociais. Para vocês terem uma ideia, eu acho que vocês já devem ter percebido isso. Quando você abre o Instagram agora, a parte de lives fica um scroll infinito, né? Você fica passando, tem live de todo mundo o tempo todo. E isso é um pouco chato, de alguma forma, mas isso mostra o crescente demanda e produção de conteúdo depois da pandemia. Então tá todo mundo produzindo conteúdo, né? A marca da esquina que não estava, a padaria que não tinha presença digital agora tem. Tô dando esse exemplo porque do lado da minha casa tem a padaria que eu sempre vou e eles nunca tiveram um perfil no Instagram e de repente agora eles têm e eles compartilham as novidades, o menu para você pedir delivery, para você interagir um pouco com eles. Então tá todo mundo produzindo conteúdo. Quem não estava, agora está. E quem já estava ativo e já estava produzindo conteúdos de qualidade, está produzindo ainda mais. Então tá todo mundo realmente conectado. Beatriz, você quer dar Oi, então, voltei. É, Desculpem, gente, né? Tem todos esses entraves aí tecnológicos, mas que bom que eu estou gostando muito do conteúdo, de tudo que você está falando. Eu acho que é super oportuno a gente estar falando desse tema, né? Muito. E eu acho que a produção de conteúdo é exatamente isso que você está falando, assim. O que é, de fato, esse conteúdo que quem está em casa precisa produzir e de que forma a gente pode fazer com que esse conteúdo seja interessante, né? Eu acho que isso é super importante para todo mundo e é isso que eu quero que a gente comece a traduzir aqui, a discutir um pouco, né? Que conteúdo é esse? Todo mundo está produzindo conteúdo, mas todo conteúdo é interessante? Todo conteúdo é importante? Né? Eu acho que para a gente do turismo, a gente sente muita falta de conteúdo, de fato, que faça com que o viajante, com que a pessoa que queira viajar tenha mesmo esse interesse, que veja um conteúdo e diga, nossa, como é legal seguir esse perfil. Eu acho que é mais por aí, viu, Marina? Eu acho que o conteúdo, o assunto que a gente está falando está super oportuno, mas eu queria que você desse mesmo alguma dica, assim, que conteúdo é super importante para a gente prender a atenção de quem está do outro lado? Claro, eu trouxe uns exemplos que eu vou compartilhar com vocês, e eu tentei trazer alguns exemplos da área de turismo mesmo, porque eu acho que vai ser mais rico para vocês, tá?
Então, quando a gente está falando dessa grande produção de conteúdo, eu queria só salientar um problema que isso surgiu, né? Que isso gerou. Todo mundo produzindo conteúdo ao mesmo tempo, e aí, como a Beatriz falou, um conteúdo que possa ser interessante, um conteúdo válido, ou um conteúdo só pela produção, só porque você precisa postar e você acha que você tem que colocar alguma coisa no seu feed, você posta, ou só porque você acha que você tem que fazer uma live porque tá todo mundo fazendo, você faz também. Isso causou um problema que isso descontrolou o algoritmo. Eu não sei se vocês sabem muito bem como os algoritmos funcionam, mas imagina que você segue, não sei quantos vocês seguem, eu sigo muita gente nas redes sociais, eu sigo, sei lá, no Instagram eu devo seguir mais de 800 pessoas. Se eu visse todas as postagens de todas essas 800 pessoas, eu ia ficar eternamente descendo, ia passar um monte de coisa que seria interessante para mim, que seria legal que eu visse, né, que é um conteúdo relevante, e eu não veria simplesmente porque eu não consegui chegar até o fim. Então, o algoritmo ela é uma inteligência que vai calibrando os nossos interesses através do que a gente dá um like, através do que a gente curte, através do que a gente compartilha. E ele vai calibrando esse interesse e mostrando postagens que sejam mais relevantes para a gente. Com todo mundo postando ao mesmo tempo, isso descontrolou o algoritmo. O algoritmo não sabia o que te entregar. Por quê? Porque existem algumas métricas se existe uma conta que nunca está produzindo nada, e de repente ela começa a postar um Instagram TV, começa a postar um Stories, ou no Facebook, começa a fazer uma live lá, começa a postar pra caramba, começa a responder todo mundo, a rede social ela tem um imediato de beneficiar esse produtor, de beneficiar essa conta, né, que está fazendo isso. Então, ele dá um alcance rápido para essa conta para que ela perceba os benefícios que ela está tendo de produzir bastante conteúdo e continuar produzindo conteúdo. Como teve muita gente fazendo isso ao mesmo tempo, isso descontrolou. O algoritmo ele parou de entregar quem ele já entregava, começou a entregar muito quem não era relevante. Então, houveram algumas mudanças. E por que isso impacta a marca? Porque muita gente produzindo conteúdo do nada confunde esse algoritmo que premia esses novos produtores, sendo relevantes ou não. Muito conteúdo disponível de vídeo público, então às vezes, sei lá, você entra lá no Instagram e tem 10 lives acontecendo. 5 seriam legais para você, mas você não consegue assistir as 5 ao mesmo tempo. Então você acaba tendo que dar uma preferência para um para outro. E muito conteúdo gera uma preguiça. Eu acho que todo mundo aqui já falou isso, eu ouvi alguém falando, não aguento mais lives, tá todo mundo produzindo live o tempo todo, não aguento mais, chega, né? Então, o que a gente faz? A gente desencana de produzir conteúdo? Porque tem tanta gente produzindo, a gente vai parar também? Não, na verdade é o momento oposto. E aí que eu acho legal a gente conversar em cima do que a Beatriz estava falando. Muito conteúdo ele é irrelevante, né? A gente olha, às vezes tem umas marcas falando, mas então você precisa lavar as mãos. Todo mundo já sabe que a gente tem que lavar as mãos. Todo mundo já sabe que a gente tem que usar máscaras. A gente não precisa bater na mesma tecla. A gente não pode esquecer que a gente está no momento de pandemia e começar a produzir conteúdo como se a gente estivesse como se fosse normal, como se a nossa vida estivesse normal, porque não é. A gente está num momento que a gente precisa levar isso em consideração, mas também a gente precisa pensar quais conteúdos podem agregar. Então tem um case que eu acho muito interessante e que eu trouxe alguns prints aqui, que é um case da Além. Eu não sei se vocês ouviram falar, a Além é uma marca de malas de viagem. Se alguém já ouviu falar, comenta aqui, só pra eu saber. Eu quero, Marina. Eu sigo a Além. Na verdade, a Jerusa, a nossa gerente geral, me deu esse toque e eu sigo e a gente está apaixonado. Eu, pelo menos, estou apaixonada pelo conteúdo da Além. Mesmo, eu fico impressionada. Que bom que você trouxe esse case. E a Jerusa, obrigada. Ela está também com a gente. Ela que me indicou muito legal mesmo esse perfil. Então, e eles têm uma coisa que eu acho que é essencial agora, né? A gente está num momento em que a gente precisa levar o contexto, entender o contexto que a gente está da pandemia, a gente não pode esquecer que a gente está, mas também não adianta a gente ficar batendo na mesma tecla. Então, vocês que trabalham com turismo, vocês trabalham com um público que gosta muito de viajar, né? Que tem isso como uma paixão, de fato. E não é porque a gente está num momento de pandemia que essa nossa paixão por viagem ela acaba ou ela fica
presa ou ela fica guardada. Não, isso está vivo, né? Eu amo viajar, a minha família ama viajar, e o que a gente está fazendo é listas de quando isso acabar, para onde que a gente vai, o que que a gente vai fazer, qual o roteiro que a gente vai fazer. E além, ela foi muito interessante porque ela pegou exatamente essa paixão, né? Ela entendeu isso, ela entendeu o público, e começou a trabalhar muito bem disso. Então, que lugares você pode ir dentro da sua casa? Para onde você iria? Quais são as melhores memórias que você tem das suas férias, das suas viagens? Quais os itens de artigos de decoração que você comprou nas suas viagens, né? Então, ela começou a falar com esse público que está carente de viagem, que está ansioso por viajar, que às vezes teve viagem cancelada e está chateado por isso, está desnorteado, às vezes era o sonho, né? Planejado com tanta antecedência, com tanta vontade, e aí teve que ser cancelado isso. E eu falo com conhecimento de causa, porque eu estava com uma viagem planejada para Portugal, era um grande sonho levar meu filho e tal. Então, tá todo mundo chateado com isso. E a Além pegou esse assunto e conseguiu trabalhar muito bem. Então, é isso que eu falo de conteúdo bem produzido e de posicionamento. É entender o público que você tem, o contexto que você está. Então, a Além é uma marca que vende malas de viagem. Eu duvido que elas estejam vendendo mala de viagem agora. Tanto que você entra no site deles, está com 40% de desconto nas malas, praticamente. É Mas e verdade. aí? Você vai deixar de produzir conteúdo? Você vai deixar de interagir com o público que você já tinha estabelecido esse contato? Ou você vai aquecer esse público, continuar se relacionando para quando tudo isso passar, você conseguir converter isso em vendas, né? Então, a Além está fazendo isso muito bem. Ela pegou esse posicionamento, traduziu em bons conteúdos e está trabalhando muito bem com esse público. Então, eu acho um case muito legal. Então, quando eu falo que agora é preciso se posicionar e se relacionar, aí um dos pontos que eu acho que são mais importantes é relacionamento. Porque relacionamento não acaba, né? A gente não deixou de falar com os nossos familiares, com os nossos amigos por causa da pandemia. A gente adaptou a forma como a gente se fala, né? Como a gente trabalha, mas a Marina, conexão. Oi. só um instantinho. Teve uma pessoa no chat que perguntou para que a gente pudesse repetir o Ah, nome do perfil. é Além. Eu Além. acho, eu acho que é Eu posso Além. ver aqui rapidinho. Acho que é .com.br, não é? Mas É o eu vou arroba. confirmar. Eu acho que é isso. @além.com.br, é isso mesmo. Eles são muito bacanas, Suzana. Vale a pena dar uma olhada. Você demora até um pouco depois, até para entender que eles vendem mala, né? O conteúdo é super É, legal. Você vai lendo, você vai lendo, você vai lendo, até você entender que é uma marca de malas. exatamente. Eles trabalham muito bem o conceito do marketing de funil, né? De funil de vendas, que é o topo, Exatamente. meio e fundo de funil, né? Então, eles pegam todo mundo interessado num assunto, começam a te dar um monte de assunto interessante, conteúdo interessante, e aí no final você descobre que eles vendem malas, vocês descobrem que as malas deles são incríveis e podem te resolver Exatamente. vários problemas, e aí no final você tá lá no carrinho de compras lá e já comprou a mala. Eles trabalham tudo isso muito bem. Então, sem dúvida. Vamos aproveitar então esse momento e a gente quer algumas dicas então para criar esse relacionamento, para manter o relacionamento, que eu acho que é o que você Legal. vai entrar aqui, mas está todo mundo super ansioso. É isso aí. Então vamos lá. Então o relacionamento para mim é essa parte mais interessante, porque você não, o relacionamento ele não morre, ele não acaba. Quando você cria uma conexão verdadeira, você vai renovando isso, mas ela continua, porque isso é a essência da sua marca. Então, uma das coisas principais para você criar essa conexão e você criar esses relacionamentos com o teu público é fazer perguntas, encorajar interações nas suas publicações e ir se conectando enquanto isso. Então, aqui eu trouxe um exemplo da Além, né? Então, eles falam aqui: se você pudesse decidir uma viagem agora, para onde você iria? E aí pergunta para as pessoas: e você? Para onde você iria? Né? Então, eles estão interagindo com as pessoas, fazendo perguntas. Tá todo mundo ali querendo viajar e com vontade de viajar e já com destino na ponta da língua. Eu aposto que aqui no nosso papo, todos aqui amantes de viagem já sabem o próximo destino, já sabem para onde iriam, né? Então, é uma pergunta para o público que é muito certeira,
sabe-se a resposta, todo mundo entra e fala, nossa, eu quero ir para Paris, eu quero ir para Portugal, eu quero ir para Paraty, todo mundo já tem a resposta na ponta da língua. E aí você vai criando essas conexões. E qual que é a importância de você fazer essas perguntas e engajar a audiência para isso? Porque quanto mais comentários um post você tem, mais esse post que você fez ele vai ser entregue para outras pessoas. Então, isso é importante para construir a relevância da sua marca além da conexão e do relacionamento. Tá? Então, isso é bem importante. A dica número 2 para você criar esse engajamento e ser entregue, criar essas conexões, é taguear os envolvidos na conversa. Então, se você está marcando, se você vai fazer uma postagem sobre, dar o exemplo de Portugal, talvez seja interessante você marcar a Câmara de Comércio de Portugal, ou a Embaixada de Portugal, ou o restaurante de Portugal que você está dando a dica ali. Por quê? Porque aí é mais chance de outras pessoas de fora do seu perfil se engajarem nessa conversa, e aí eles comentando alguma coisa, os seguidores deles também vão ver essa conversa, e aí você aumenta o seu alcance. E aí o exemplo que eu vou dar também é da Além. Ela está conversando com várias pessoas que fizeram viagens, que viajam bastante, contando sobre lembranças de viagem. E aí eles marcam a pessoa que está dando as dicas aqui. Pode parecer bobeira, mas as amigas da Renata aqui estão vendo esse conteúdo e vão comentar, e vão engajar, e vão repostar. E aí a gente pode ver aqui, ó, a qualidade do conteúdo. Ó, o primeiro comentário aqui, amando o conteúdo de vocês, né? Então, você está trazendo uma informação relevante e está marcando as pessoas, se fazendo ser visto por outras pessoas, tá? Isso é bem importante também. Outra dica que eu dou aqui é que a gente costuma usar muito hashtag. Por quê? Porque quando você coloca as hashtags nas redes sociais, você aumenta as chances de ser descoberto. Porém, a gente tem que usar as hashtags da forma correta. Não adianta sair usando sem parar. Então, quanto mais hashtags você usa, mais a rede social entende que você está tendo um comportamento de spam e por isso vai deixar de te entregar. Então, 5 hashtags no máximo podem ser usadas, tá? Vou dar um exemplo aqui, que é de uma newsletter que fala de marcas. Olha aqui a quantidade de hashtags que eles estão usando. 1, 2, 3, 4, 5. 5 no máximo, e todas relacionadas com o assunto que eles estão tratando, tá? Não é hashtag troco likes, não é hashtag, sei lá, tem umas várias que são para pegar novos seguidores. Tem a troco likes e tem uma outra que agora eu esqueci. Mas enfim, são hashtags que têm a ver com o assunto que você está tratando, porque quem vai te encontrar por essas hashtags são pessoas que estão de fato interessadas no seu conteúdo, né? Tem uma coisa que eu costumo falar que a gente não precisa almejar quantidade de seguidores, a gente precisa almejar qualidade de seguidores. Então, se eu tenho 5.000 seguidores, mas são 5.000 seguidores comprados ou que não interagem comigo, a chance desses 5.000 seguidores se tornarem 5.000 clientes é mínima, né? Eles não vão comprar de mim, eles não vão adquirir esse produto de mim. Então, precisam ser de verdade. Então, se eu tiver 500 seguidores e forem 500 seguidores de qualidade, e se eu conseguir converter uma boa parte desses seguidores em algum momento da etapa do funil, isso é muito positivo. Então, a gente precisa ser encontrado só por quem faz sentido para a nossa marca, para a nossa estratégia comercial. Outra coisa que eu... Quer falar alguma coisa, Beatriz? Tem algum ponto? Não. Tô só considerando, pensando alto. Pode continuar. Então tá, joia. Tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que as redes sociais, elas têm voltando lá para o assunto do algoritmo, né, que eu falei no começo, tem algumas formas de beneficiar quem trabalha com a rede social da forma que a rede social gostaria que fosse trabalhada. Então, depois que o Instagram lançou o Instagram TV, por exemplo, eles começaram a entregar mais para quem usasse todas as funcionalidades do Instagram. Então, os vídeos no Instagram TV, os stories, os posts no feed, tudo isso. O Facebook é a mesma coisa, os stories, os vídeos e tal.
E uma das coisas mais interessantes que tem, não sei se vocês chegaram a perceber isso, mas para mim foi muito visível quando isso aconteceu, é que quando o Instagram chegou, ele mudou completamente a forma como os vídeos eram postados. Então, quando a gente pensava em fazer vídeo, a gente pensava em vídeo para o YouTube, né? Que era o vídeo na horizontal, em 16:9, e a gente produzia isso. Se você vai postar isso no Instagram TV agora, fica estranho, ele fica estreito, fica com a margem preta em cima, com a margem preta embaixo, e não converte bem. E se você não postar nativamente na rede social, ele não vai ter o alcance que seria legal. Então, aqui, ó, eu trouxe um exemplo da CVC. Eles fizeram isso no Instagram TV deles. Deixa eu só ver. Eles fizeram isso no Instagram deles. Tem esse vídeo lá. Ele foi feito pro Instagram, então ele é de pezinho, né? Ele é como se fosse um stories, no formato certinho, como se tivesse alguém simplesmente conversando com o celular. E isso converte super bem. Por quê? Porque foi pensado para aquela rede social. Então, dialoga com aquela rede social. O formato é perfeito. Então, quando a gente for produzir conteúdo, a gente tem que pensar em qual rede social a gente vai publicar, e de que forma a gente vai publicar. Se você vai postar no Twitter, no Instagram, no Facebook, você não vai pegar o mesmo post e adaptar para cada rede social. Você vai entender aquele público, você vai entender o formato e vai adaptar esse conteúdo para cada um desses formatos. Isso é muito importante, porque senão a rede social não entrega a gente e o seu consumidor que vai estar vendo aquele conteúdo, ele não vai ser muito impactante, ele não vai se conectar verdadeiramente com aquilo. Então, essa é uma dica interessante também. Outra coisa que é preciso se levar em consideração são os horários das publicações. Existem alguns horários nobres, né, que são ditos que são os melhores horários para você se postar em cada rede social. Mas isso varia tanto de público para público que eu sou contra a gente estipular esses horários corretos para publicação. O que eu acho legal é que a gente teste e que a gente veja, a gente entenda qual é o nosso melhor horário. Então, existem ferramentas como o Scoop, por exemplo, que entregam essa métrica para a gente, ó, os horários de maior engajamento. Então, eu tenho as publicações por horário e dia da semana, e ele me diz qual que é o melhor dia da semana e qual é o melhor horário para eu postar. Normalmente, só para vocês saberem, o melhor horário geral, global, ele é às 11 da manhã ou às 7 horas da noite. Mas para as contas do Scoop, ele é às 15 horas. Então, eu preciso entender que horas o meu público está online. Não adianta eu tentar falar com um público muito generalista. Eu preciso entender o horário do meu público. Outra coisa que é muito importante, a gente costuma falar de frequência, né? Qualidade de redes sociais, qualidade de postagem nas redes sociais, resultado em redes sociais, então aumentar o número de seguidores, aumentar o número de engajamento, tem a ver com consistência, tem a ver com frequência. E frequência não é segunda, quarta e sexta. Frequência não é, quando eu tenho uma imagem legal para postar. Frequência é todo dia, sem exceção. Segunda, quarta, terça, sábado, domingo, feriado, é todo dia, não tem exceção. E a gente tem que pensar em todos os tipos de conteúdo de cada rede social. Então, quando eu falo de Instagram, por exemplo, eu não estou falando de post no feed todos os dias. Eu estou falando de post nos stories todos os dias. Eu estou falando de post no feed todos os dias. E eu estou falando de post no Instagram TV. Aí não é todos os dias, aí não precisa. Mas aí pelo menos uma frequência de 2 vezes por mês, 1 vez por mês no mínimo, para você mostrar para o Instagram que você está usando todas as funcionalidades dessa rede. E Stories, vou dizer uma coisa. Para o Stories dar resultado, a métrica que mais tem funcionado é que você teria que postar no mínimo 2 stories por hora, ou 2 stories por meia hora, ou 4 stories por hora, para você ter um resultado de influenciador digital significativo. Eu sei que isso é impossível para muita gente, eu sei que isso é difícil para muita gente, então a dica a gente não é a blogueira, né? A gente não é a influencer que vive disso só e não tem mais nenhuma outra necessidade no dia. Mas a questão é a gente tentar chegar lá. Postar conteúdo relevante com frequência, conversas que façam sentido e que engajem com a nossa audiência. Então,
não dá para postar 4 stories a cada hora? Tudo bem, tenta postar um de manhã, um de tarde e um de noite, para sua bolinha nos stories estar sempre indo para frente, para ela não ficar por último. Tenta fazer 3 stories por vez. Tenta colocar uma caixinha de perguntas para as pessoas irem conversando com você. Então, quando você for responder a resposta da caixinha de pergunta dela, essa pessoa vai ser notificada e vai voltar para o teu Instagram. Tenta colocar aquelas enquetes, né? Sim ou não, para onde você iria, sei lá, Portugal, Espanha, porque isso gera um engajamento, isso mexe com a sua audiência, isso melhora a tua posição ali nos stories, na ordem dos stories, tá? Então, tem o ideal e tem o possível. Então, eu falei ali das 4 stories a cada 1 hora, mas aí é muito difícil. Então, a gente tem o alcançável, a gente tem o que a gente consegue fazer sem surtar também. Isso é importante. Tá. Eu posso falar rapidinho, antes de você continuar, só para fazer um comentário? Claro. Só para não ficar tão longe depois, senão lá no final a gente vai voltar. Quando você falou das hashtags, eu imagino que o pessoal que está aqui conosco também tenha já lido, assim. A gente vem falando de redes sociais já há bastante tempo, e em algum lugar atrás, algum tempo atrás, enfim, a gente entendia que tinha que colocar, assim, até 30 hashtags. Em algum momento, isso já chegou para mim. Imagino que para alguns também que estão aqui, já que todo mundo é agente de viagens, tem uma agência de viagens e precisa estar ali em contato com o seu público. E aí hoje você nos traz um número diferente, assim, no máximo, enquanto usuária mesmo de pessoa física, assim, eu coloco 3, 4 no máximo, assim, porque na verdade enche o saco, como você falou, eu não sou blogueira, não vivo disso. Mas é um número diferente e novo, né, para mim, por exemplo, que já venho lendo sobre isso. E antes, de fato, a gente via as postagens, eram um monte de hashtag, e agora, de fato, tem diminuído, é uma coisa que eu tenho percebido. Então, eu acho que foi importante você colocar, e até a gente aqui, toda a audiência, enfim, todo mundo que está assistindo, a gente começar a reparar também, a perceber esse tipo de coisa, né? Aí eu volto a E eu achei pergunta para legal. você, Beatriz. Quando você vê muita hashtag, o que você acha como pessoa física? Você acha isso legal ou você acha isso chato? Você acha mesmo, tipo, Não, eu acho chato porque eu nem sequer leio todas. A gente não consegue Então, perceber, né? Não consegue ler tudo, não consegue associar, você não consegue clicar para ver o que tem a mais. São muitas, de fato, né? é exatamente por isso. As redes sociais, elas entendem o comportamento do usuário. Então, elas começam a penalizar quem desagrada o usuário, porque o Instagram, o Facebook quer que as pessoas fiquem cada vez mais tempo online nas suas redes sociais. Então, quando você tá lá, se você tem um produtor de conteúdo desagradando, essa pessoa vai sair. Então, a rede social ela vai se adaptando e começa a penalizar quem não é legal. Muito bom. Em relação ao IGTV, Instagram TV, enfim, eu não sou uma usuária, não percebo as agências de viagens e nem os agentes de viagens que estão próximos a gente, dentro da nossa rede de contatos, enfim, não costumo vê-los usando, né? E eu queria só que você reforçasse um pouquinho, se der, mas isso pode ser no final para não te atrapalhar tanto também, que a gente já está um tempinho avançando, tá? Mas é uma coisa que eu queria que você também fizesse um comentário, assim, até de repente uma dica especial, embora você já tenha dito, né? Deu o case de que gravar de forma vertical, ou horizontal, perdão, em pezinho, assim, fica mais interessante. Enfim, eu acho que é uma coisa também que o agente de viagens precisa se atentar, precisa entender também que esse é um canal importante, né? Eu acho que tudo tem a ver com a estratégia e o objetivo. Então, o que eu costumo dizer? Que a gente precisa entender onde o nosso público está, em qual rede social esse público está mais presente, e aí investir nessa rede social. Porque eu não preciso ter uma presença super consistente, incrível em todas elas. Eu preciso estar onde o meu público está. Então, se o meu público ele tem um perfil de Instagram, se ele está conectado e online no Instagram o tempo todo, eu preciso fomentar a conversa com ele lá. E aí, para fazer com que ele interaja comigo nesse canal, eu preciso entregar a melhor experiência possível para ele, né? E eu preciso ser visto também. Então, você postar no Instagram TV tem 2 fatores aí.
Primeiro a rede social entender que você está produzindo conteúdo da forma que a rede social gostaria que você estivesse produzindo, ou seja, usando todos os pilares, né, da rede social. Então, você é premiado por usar o Instagram TV. A rede social te entrega para mais usuários, para mais público quando você usa. E o que é importante também nessa questão do formato é você se adaptar ao melhor formato de entrega. Então, se você cria um vídeo na horizontal, isso vai ter uma experiência ruim para o usuário. Porque quem está no Instagram não fica vendo igual vê no YouTube, que vê com o computador deitado, né? O Instagram você fica de pé e você só vai dando scroll. Exatamente. Então, o vídeo tem que ser de pé, ele tem que seguir a mesma lógica, né? Tem sempre uma dica que eu gosto de dar, é se colocar como se o nosso público fosse a gente, se colocar no lugar do público. Poxa, qual que é a forma que eu gosto de consumir conteúdo? Quais os conteúdos que mexem comigo? Quais os vídeos que eu fico mais absorta consumindo, ou que mexem mais comigo, ou que eu tenho vontade de compartilhar? Que tipo de publicação mexe comigo? Porque provavelmente isso vai mexer com o seu público também. Então, essa é uma régua legal de se levar em consideração. É verdade. Então, Era isso, podemos continuar. Então, tá bom. Então, aqui a frequência é todo dia. Isso da questão do link tem a ver com o que a gente estava falando dos vídeos também. Então, quando o Instagram surgiu o Instagram TV, já faz uns 2 anos, o comportamento de vários influenciadores, de blogueiros, era postar no YouTube e levar o link para o Instagram para conseguir difundir, divulgar mais o vídeo que estava no YouTube, né? Aí, o que o Instagram começou a fazer? Ele não queria que as pessoas saíssem do Instagram, né, para ir no YouTube. Queriam que as pessoas continuassem ali. Então, ele começou a penalizar quem postava link. E isso diminuiu o seu alcance. Então, não sei se vocês já viram isso tanto no Instagram como no Facebook, até no próprio YouTube. A rede social quer que você fique naquela rede social, que você não fique migrando de uma para outra. Então, quando você posta um link, qualquer um que seja, automaticamente o alcance da sua publicação já cai. Aí você pergunta, poxa, mas se eu estou vendendo um produto, né, eu quero linkar para a página do meu site, para a página desse produto, onde esse cara vai conseguir comprar, né? Eu vou conseguir gerar dinheiro ali. Como é que eu faço? Uma das soluções foi começar a colocar o link no comentário. Então, a pessoa escrevia lá a postagem, veja a promoção, né, link no comentário. Só que isso é um comportamento muito chato. O usuário não gosta de ver isso, não gosta de ter que descer para o comentário para ver. Então, a rede social também começou a penalizar quem postava nos comentários. Então, qual que é a solução? É você dar um pouquinho mais de trabalho para o usuário. Tá? Você não vai colocar o link na postagem quando é no Facebook, você não vai colocar o link na postagem no Instagram, até porque o link no Instagram ele não é clicável. Se você tem mais de 10 mil seguidores, uma coisa legal é você colocar o arrasto para cima, né? Você sobe, mas é raro, né, ter 10 mil seguidores quando a gente está falando de empreendedores menores. Então, o que funciona muito bem é o link na bio. Né? Existem ferramentas agregadoras de links, eu vou colocar aqui um, por exemplo, que é o Linktree, é um deles, que são agregadores de links, então você pode conversar com a sua audiência, você coloca no post e fala, o link está na bio. Aí a pessoa vai na sua bio, no seu perfil, no Instagram, clica no link. Ou se você está no Facebook, você vai falar, acesse o site. E aí você deixa no seu site aquela promoção, aquela oferta bastante acessível, talvez num banner ou num pop-up, tá? Porque também a gente precisa trabalhar com essa entrega da rede social para entregar para mais gente, para você ser visto, né? Então, isso é uma consideração importante. Eu acho que essa é a principal dica, tá? Eu posso falar muita coisa, eu posso falar muitos formatos, eu posso trazer vários cases de empresas que estão fazendo coisas muito legais, mas o principal insight, a principal resposta de se algo vai funcionar com você ou não, é você testar. E isso vale para tipos de conteúdo. Então, será que seu público gosta de um vídeo mais longo ou um vídeo mais curto? Será que seu público engaja mais com imagens ou engaja mais com vídeo ou com texto? Seu público, será que lê textão? Ou será que uma frase direta engaja mais?
Será que se eu postar de manhã funciona? Ou se eu postar à noite funciona um pouco mais? Então a gente tem que ir testando e testando sempre. Então tem uma coisa que mudou muito com a pandemia os principais horários eram 11, meio-dia, depois 7, 8 horas da noite. Por quê? Porque eram os horários que as pessoas ou estavam indo para almoçar ou estavam saindo do trabalho, indo para casa e pegavam o celular e ficavam um tempão. Só que com a pandemia isso mudou. As pessoas não estão gastando mais tempo indo para o trabalho, elas não estão mais saindo para almoçar. Então, o principal horário, ele mudou. Então, como é que a gente vai saber disso? A gente só vai saber disso, a gente só vai conseguir ficar atento a essas mudanças se a gente sempre ficar de olho, se a gente sempre ficar testando. Poxa, meu engajamento caiu da semana passada para essa. Tenta um horário diferente, tenta um tipo diferente de conteúdo. Pergunta para o teu público o que ele quer ver, como ele quer ver. E aí a resposta é só testar, 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 testar o tempo todo, testar e o mais importante é analisar os dados depois. Então, existem algumas ferramentas, algumas pagas, algumas gratuitas. Então, o próprio Business Manager do Instagram, mentira, não é o Business Manager, é o Creators do Instagram, que tem o Creators pro Facebook também, que é o Creators. Tem do Instagram, vou colocar aqui. Ele já te dá várias ferramentas para você analisar as suas publicações. O próprio Instagram e Facebook já tem uma área de relatórios que você consegue ver o que performa mais, o que performa menos. Existem ferramentas, umas baratas, outras nem tanto, né? Tem uma ferramenta chama MLabs, eu vou deixar aqui. Ela é fundamental, assim, se você quer só publicar conteúdo e ver o engajamento e as postagens dessa publicação. Se você quer ver um pouco mais de métricas, de relatórios, de tempo de resposta, se você está um pouco mais maduro na sua operação, aí tem o Scoop, que é a ferramenta que eu trabalho, que tem dados muito ricos sobre comportamento do usuário. Então, o mais importante é você testar, ver o que funciona e analisar esses dados, né? Eu tive um chefe que na época eu não gostava quando ele me falava isso, mas hoje em dia eu dou valor, que é contra dados não há argumentos. Né? Se você está vendo ali uma resposta óbvia que o teu ranking de engajamento é maior às 3 horas da tarde, por que eu vou insistir em publicar às 7 horas? Se eu vejo que quando eu posto um vídeo eu tenho 200 likes e quando eu posto uma foto eu tenho 15, 20, quando eu posto só um texto, uma imagem de fundo padrão e um texto, eu não tenho engajamento, e quando eu posto sei lá, a foto de uma família feliz curtindo na praia, eu tenho muito engajamento, aí, tá meu dado, tá o caminho me dizendo para onde eu tenho que ir, né? Então é muito importante analisar esses dados e entender o que eles estão dizendo. Então essa aqui, ó, essa é uma tela do Scoop, que mostra interações por foto, os tipos de publicações por mídia que dão maior destaque. Então, as hashtags que mais geram engajamento para mim. Aqui o meu top de publicações. Então, foi a publicação de Dia das Mães que a gente fez, que a gente colocou as fotos de cada funcionário com as suas mães, ou das mães com os filhos, e teve um super engajamento. Então, isso é importante para a gente entender. Então, só de olhar essa tela aqui para mim, o que eu entendo? Quando eu gero uma conexão emocional com o meu público, eu tenho o maior número de curtidas, que foi isso aqui de Dia das Mães. Quem não se emociona no Dia das Mães, né? É uma coisa meio, meio geral. Enfim. E aí, essa é a última dica que eu acho que é a mais importante. A gente pode se planejar o máximo que for. A gente pode produzir conteúdo para daqui 30, 60 dias, a gente pode beber da fonte das marcas mais incríveis, a gente pode ver o case da Além e transformar isso para a nossa agência e tal. Mas os algoritmos vão mudar, a sociedade vai mudar. A gente não sabe para onde a sociedade está caminhando agora no cenário pós-pandemia. A gente pode até tentar fazer algumas previsões, mas se não for a pandemia agora, pode ser uma crise econômica daqui para frente, pode ser um lançamento de uma nova tecnologia. Então, a gente está sempre, o mundo está sempre mudando, a gente tem sempre que se adaptar. Então, a gente tem sempre que ter isso na cabeça, de que nada é para sempre, que nenhuma estratégia que funciona muito bem hoje, necessariamente ela vai funcionar amanhã. Então, a gente tem que estar sempre ligado e conectado no que pode acontecer no futuro. E a mensagem final que eu queria deixar é assim:
As tecnologias podem mudar, pode vir uma outra pandemia, pode vir uma crise econômica, mas as conexões, elas não acabam. As conexões, elas não deixam de existir da noite para o dia. As conexões verdadeiras, um relacionamento de verdade com o teu consumidor, ele não acaba, ele fica. Quando a gente tem uma boa experiência com uma marca, a gente guarda isso no nosso emocional. Quando a gente tem uma experiência positiva de ser bem atendido, de alguém que está querendo ajudar a gente, resolver um problema, ou veio me dar uma dica. Eu nunca esqueço de uma vez que eu fui na CVC do Shopping Eldorado, que era onde eu trabalhava, e eu queria viajar de carnaval. Eu estava com meu marido, a gente tinha acabado de voltar a morar junto e começar a morar junto. E a filha dele estava com 3 anos na época. Eu queria fazer uma super viagem de carnaval, de, né, mostrar que legal, tal, fazer tal. E eu não sabia para onde ir. Eu estava ali até então curtindo a minha vida de solteira, indo viajar sozinha. Pensava, né? Não pensava em crianças nesse ambiente. Aí eu cheguei na agência de turismo e falei, para onde eu vou? Aí a moça falou para mim, tipo assim, olha, vai para Caldas Novas, tem um Hot Park, olha que legal, você vai ter uma experiência legal para as crianças, é legal para os adultos também. Você vai ter a liberdade de saber que tá todo mundo seguro, que tá todo mundo bem. Você pega um avião até Goiânia, aí você aluga um carro, não sei o quê. Ela me deu tudo, o roteiro pronto. E foi perfeito, foi incrível. Então, assim, toda vez que eu tenho que voltar agora, eu já sei que a Estefânia, que é quem me atende lá, vai me ajudar e vai me dar uma resposta, né? Então, a gente precisa ter essa conexão com as pessoas, não só com as marcas, né? Então, Sim. por mais que seja a CVC, se a Estefânia deixar de trabalhar na CVC e for para, sei lá, para Decolar, para Gastur, não sei ou se ela montar a própria agência dela, eu vou atrás dela, porque é ela que me dá respostas, né? Então, isso que é importante, essas conexões são muito importantes, né? Ah, que E é legal. isso. Que legal escutar isso, assim, porque obviamente nós somos, né, a Associação Brasileira de Agências de Viagens. Esse seu relato é incrível, porque a gente trabalha para isso, né, para que o agente de viagens realmente seja essa conexão segura, assim. Você tem uma dúvida, eu quero viajar, não sei, é o agente de viagens que te dá esse feedback, te dá essa segurança. É muito legal ouvir isso, assim, de você, e não foi combinado, viu, gente? Eu juro. Não, eu acabei de lembrar dessa história falando, inclusive. Pois é. E eu achei demais, assim, o teu conteúdo foi super relevante para a gente. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo adorou, de verdade. Tem uma pergunta aqui que a Irene pediu para eu perguntar. Bia, pergunta, por favor, como fica a questão da faixa etária do público versus redes sociais? Quando Assim, que você. observação você tem para a gente? Eu acho que quando a gente. Tem um termo que eu vou usar, eu não sei se é um termo comum para todo mundo. Se não for, vocês me sinalizam, que aí eu explico. Que é a persona. Eu não sei se vocês estão acostumados com esse tema. O que é a persona? A persona é a gente criar uma pessoa fictícia que representa quem é o nosso público. Então, por exemplo, quando eu falo com o Scoop, quando eu falo com o cliente, que é o cliente mais provável do Scoop, eu criei uma pessoa fictícia que se chama Júlia, tá? E aí eu coloco tudo que ela gosta de fazer, quantos anos ela tem, qual que é o meu cliente ideal. E todo o conteúdo que eu vou fazer, eu penso que é um conteúdo que tem que ser interessante para Júlia. Júlia, pessoa fictícia. Quando eu vou anunciar, quando eu vou fazer, Uhum. quando eu vou trabalhar com o meu público, né? Então, com a agência de viagem, vai publicar, ela tem que entender quais são as personas dela, com quais pessoas ela quer dialogar. E aí, cada rede social tem sim uma característica especial de idade, né? Então, eu vejo, por exemplo, que mais de 40 anos ainda é muito presente no Facebook. Então, pessoas com mais de 40 anos são muito ativas ainda no Facebook. De 20 a 30, de 20 até 40, é muito ativo no Instagram ainda. Menos que isso, você já vai encontrar no TikTok, você vai encontrar no YouTube.
Então, a gente tem que entender com quem que a gente está falando, e isso tem que estar muito claro na nossa estratégia de negócios, com quem que a gente quer falar. Porque isso vai sim direcionar os nossos esforços. Isso não quer dizer, porém, que eu não consigo dialogar com várias pessoas de faixas etárias diferentes na mesma rede social. Então, na minha família, eu tenho 30, meu marido tem 40, minha irmã tem 20 e minha mãe tem 60. Estamos todos no Instagram. Só que um conteúdo que dialoga comigo não necessariamente dialoga com a minha mãe. As contas que eu sigo no Instagram não são as mesmas que a minha mãe segue, que também não são as mesmas que o meu marido segue, que não são as mesmas que a minha irmã segue. Então a gente tem que levar em consideração o tipo de conteúdo que a gente produz mais do que a rede social que a gente está. A não ser que seu público seja muito jovem, tá? Aí vai pro TikTok mesmo, esquece o resto. A gente vai fazer um bate-papo depois só sobre o TikTok, eu acho que merece, né? Olha, é uma rede social que é tão de gente jovem que eu preciso estudar ainda, porque eu não entendi. Eu também ainda não consegui me conectar, mas o negócio tá bombando, né? Tá. E as marcas que estão sabendo lidar com isso estão tendo um resultado muito positivo, viu? E não só Né? Ah, é com. bom saber disso. Bom saber mesmo. Mas eu não E sou eu a tenho uma melhor pergunta pessoa. aqui, e o Twitter? O que que você tem a nos dizer? Você tem alguma dica infalível para a gente já encerrar, que a gente está estourando o nosso tempo? Tá. Twitter, você O tem alguma Twitter, dica? Lá na nossa equipe, a gente tem um pedacinho da turma que é super fã do Twitter. Eu faço parte dessa, né? Então vê lá o que você vai falar, hein? Não vai falar nada que eu vou não, ficar super brava. eu adoro o Twitter. Mas o Twitter eu sou completamente espectadora, eu não falo nada, mas eu leio muita coisa, eu acompanho muitos assuntos pelo Twitter para você saber o que está acontecendo na hora. O Twitter é a melhor rede social. Eu gosto muito do Twitter, mas para mim o Twitter ele tem a principal função, que era um tema que eu nem ia trazer para cá, mas já que surgiu esse ponto, que é a gente tirar insights. As pessoas falam muito no Twitter e elas falam totalmente de forma espontânea sobre o que elas estão sentindo, sobre o que elas estão falando, sobre o que elas estão fazendo. Então, para você entender comportamento do usuário, o Twitter é a melhor rede social. Então, o Scoop, um dos pilares que o Scoop tem é a parte de monitoramento de redes sociais. Então, se eu quero entender, por exemplo, quais são os principais destinos que os brasileiros estão querendo viajar num cenário pós-pandemia, eu crio uma busca ali no Twitter e eu consigo ver de forma espontânea o que as pessoas estão dizendo sobre isso. E aí eu consigo segmentar, inclusive, por região. Então, sei lá, as pessoas aqui de São Paulo estão querendo, depois da pandemia, viajar para o Nordeste e para a Itália, não sei. Mas eu atuo na região Centro-Oeste. O público da região Centro-Oeste já está com outras ideias de destino turístico. Então, quando eu for anunciar, quando eu for criar uma promoção, eu já sei o que anunciar, eu já sei com quem conversar, né? E falar do quê. Então, o Twitter, eu acho que ela é muito rico para a gente extrair informações valiosas que vão direcionar estratégias de negócio. Porque o público do Twitter, que realmente consome informação lá, eu acho que é um segmento muito específico. Normalmente é gente que é mais ligado à comunicação, à política, à informação. Não é um público tão genérico assim quanto Facebook e Instagram, por exemplo, sabe? É um público um pouco mais difícil. Então eu acho que o Twitter o principal fator dele é você conseguir extrair informações. Ah, que legal. Adorei saber. Então, a gente. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Estão perguntando sobre o teu PPT, os tópicos da tua apresentação. Você já tinha nos disponibilizado, né? Eu só peço aqui para que as pessoas encaminhem para a gente um e-mail, encaminha para o ead@bave, eu vou deixar aqui, e eu encaminho isso para vocês. Olha, ead@bave.com.br. posso deixar o link aqui? Claro, Então tá, ó. pode, Esse é o pode, link, não tem pronto. problema.
Pronto, já o link da facilita, que está no apresentação. Google Docs, né? Isso. Pronto. E aí, é ótimo, as pessoas, quem não conseguir acessar ou que tiver algum problema, encaminha um e-mail para a gente, que a gente tem o maior prazer de encaminhar para todo mundo e compartilhar esse conteúdo que foi super legal. Tá, Marina, eu queria te agradecer muito mesmo. A gente teve uma semana, né, atribulada, tentando se falar e a gente está nessa correria, mas foi super legal tudo que você colocou para a gente. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai colocar em prática, vai pôr, né, tudo isso no dia a dia, vai repensar, vai refletir sobre isso para que a gente possa. Enfim, as redes sociais são um negócio sem volta mesmo, né? Como você mesmo falou. Então, é importante que a gente Sim. discuta isso. Eu só tenho um lembrete aqui ainda para todo mundo, que a gente na semana que vem tem live, tem webinar, e a gente finaliza o mês de maio com bastante assunto discutido, bastante coisa boa sendo colocada aqui à disposição de todo mundo. E aí a gente está coletando uma série de informações também para montar toda uma programação um pouquinho mais para frente, tá? Eu espero contar contigo, Marina, em próximas oportunidades. E eu queria agradecer a todo mundo. Deixa eu ver se tem só para finalizar aqui, se tem mais algum. A Marina está deixando o LinkedIn dela, colocou aqui também no Instagram, colocou as redes do Scoop, e aí a gente pode falar muito por lá. Tá? Eu queria agradecer muito. Pessoal, obrigada por tudo. Vai desculpando aí, essa coisa de internet acontece sempre. E obrigada mesmo pela presença de todos. Até a próxima. Um beijo. Marina, tchau, tchau. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Imagina, tchau.